Olha, a novela Vitória vai ter vários assuntos. Aliás, o que move Vitória é uma história de amor, né? De um cadeirante enfim, com uma outra, com uma mulher. Tem uma vingança ali. Mas a autora Cristiane Friedman vai colocar ao lado ali alguns assuntos muito importantes. Um deles, a discussão sobre a intolerância. E ela fará essa discussão a partir de um núcleo de neonazistas. Para você ter uma ideia, a Juliana Silveira, uma atriz que começou em Malhação, sempre fez mocinhas, vai agora fazer uma mulher que é bem intolerante com muitas coisas. Ela fala sobre esse trabalho, como foi ele se preparar para um tema tão polêmico, tão difícil de ser tratado. Eu acho que chegou na hora certa e eu acho também que uma equipe muito cuidadosa e extremamente talentosa que me ajuda muito. Eu não acredito em trabalho que você faz sozinho, eu acredito no coletivo. Eu acho que a gente tem diretores incríveis e tem a autora que é quem cria essa história de uma forma muito inteligente, ousada, sabendo que está tratando de um tema que é delicado. Então a gente vai aos poucos, mas você viu ali que já tem 2 cenas que são uma porrada, né? Que é o ataque do ônibus aos nordestinos e o atropelamento. Bom, você vê que tem já logo no começo 2 cenas fortes. Então, Juliana, explica um pouquinho mais. Conte um pouco mais sobre o seu personagem para quem nos assiste aqui no Parabólica Jovem Pan. Uma personagem forte demais de fazer. As cenas são barra pesada, assim. Tem muitas cenas de violência. Mas pra mim tá sendo ótimo, né? Porque eu venho de um histórico de mocinhas e aí de repente me cai uma neonazista no colo. Bom, o Marcos Pitombo é outro ator que está nesse núcleo, o núcleo dos neonazistas, e fala justamente sobre essa intolerância. Esse é um tema bem espinhoso, né? Eu acho que a Cristiane Friedman foi bem ousada em estar falando sobre esse assunto, que é sobre intolerância e preconceito. E, enfim, no primeiro momento a gente parece meio distante, né? Falar sobre neonazismo, só que quando a gente vê os casos de racismo no futebol, os crescentes crimes de homofobia, a gente vê que esse perigo está bem mais perto da gente do que a gente imagina. Então acho que a coragem da crise em estar levando para as pessoas esses temas é muito bacana e mostra que são assuntos bem atuais e bem pertinentes. Não só esse tema, né? Também tem o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, tem o assédio sexual dentro do trabalho. Então é uma novela cheia de temas atuais e só comprova que a crise nunca faz a mesma coisa e sempre uma coisa cada vez mais interessante que a outra. Assuntos sempre polêmicos, assuntos atuais que você talvez tenha que tratar no dia a dia com a sua família, ou ser vítima muitas vezes de uma intolerância, ser vítima de um assédio moral, de um assédio sexual no trabalho. Marcos Pitombo falou sobre a preparação do seu personagem, sobre a expectativa para a estreia, a expectativa, né, para as primeiras semanas de Vitória. A gente vê que, né, o namorado do Paulo é a Juliana Silveira, né? Tô bem na fita. Mas apesar desse caráter sedutor, né, não só de figurino como dos atores, a Cris já no texto deixou o núcleo bem chapado, né? Logo na primeira semana eles cometem coisas horrorosas. Não é pro público ser seduzido pelos personagens. Não, muito pelo contrário. A gente, na verdade, já começa a novela já mostrando quem eles são, mas a brincadeira vai ser que dentro da novela ele vai tentar conseguir outras pessoas para dentro da sua corporação. O objetivo dele é ter cada vez mais pessoas para essa organização, né? Só para a gente fazer um paralelo com a Europa, né? A gente vê que muitos partidos da extrema-direita estão chegando no poder não com discursos neonazistas, mas são discursos neonazistas camuflados. Então, assim, eles estão entrando na política. E a gente não vai falar sobre política na novela, mas é um pouco sobre essa brincadeira, de que através de uma conversa, né, falando sobre, por exemplo, economia, às vezes um tema jogado ao ar, ele pode ser seduzido por uma pessoa que não tem muita informação. Você vê, hein, como que é um folhetim, claro, tem uma história, um tema que a autora busca para tentar tratar, como o Marcos Pitombo falou, não vai caminhar pela política, mas você pode pensar muito bem e só associar o que está acontecendo aqui no Brasil ou no mundo, enfim, com as reações políticas, esses grupos mais intolerantes, enfim, é uma boa discussão que Vitória trará no decorrer dos seus capítulos. Claro, você terá todas essas informações no meu blog, parabolicajp.com.br, só entrar lá no site da Jovem Pan, falamos sobre tudo que acontece na televisão, números de audiência, entrevistas,
todas as novelas, os programas. Você quer discutir sobre a televisão? Vá lá. O Vanucci responde também em texto para você. Até mais. Tchau, tchau.